Está? Se você não estiver em pé e puder, fique, por favor. Vamos ler a palavra do Senhor, livro dos Atos, capítulo 21. Aleluia. As crianças já tomam a administração deles? Não, a Jennifer teve que sair, eu acho que as crianças dela. Mas, muito bem. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do primeiro verso. Aleluia. Lembrando que nós estamos fazendo a exposição do livro de Atos, começamos lá no primeiro capítulo e estamos na reta final da nossa exposição, sempre com uma aplicação pastoral, prática para a nossa vida. Todas as nossas exposições têm como objetivo trazer lições práticas para vivermos de forma mais efetiva no Evangelho de Cristo Jesus, o qual nós abraçamos. A partir do primeiro verso, capítulo 21 do livro dos Atos, diz assim: depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cos. No dia seguinte chegamos a Rodas e dali fomos a Pátara. Encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Ouvidos pelo Espírito, eles recomendaram a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com a sua mulher e seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade e, ajoelhados na praia, oramos. Despedindo-nos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isso que os judeus de Jerusalém farão ao dono desse cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como naquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e partir do meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados, dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minásio, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Senhor, obrigado mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui diante da Tua palavra nesse momento, para juntos ao Senhor refletirmos um pouco sobre aquilo que podemos aplicar na nossa vida com base no texto aqui lido, para que tenhamos, ó Deus amado, um crescimento espiritual, um crescimento na nossa fé, Pai. Queremos, ó Deus, que essa palavra fale ao nosso coração, à nossa mente e nos molde mais um pouco a imagem de Cristo, nosso Salvador. Estamos nesse processo, Senhor, de sermos conformados à imagem de Jesus e queremos hoje, ó Deus bendito, sermos trabalhados um pouco mais pelo Senhor na nossa vida. Que o Senhor possa mudar aquilo que precisa ser mudado. Que o Senhor possa aperfeiçoar aquilo que já está indo bem, para que possamos, ó Deus bendito, crescer no testemunho, crescer na nossa fé, no nosso relacionamento com o Senhor, com a Tua palavra e uns com os outros. Que o Teu Espírito Santo faça isso por nós, falando ao nosso coração, nos dando clareza de pensamento e fervor, Senhor, na exposição da Tua palavra, para que sejamos trabalhados por Ti nessa noite, para que possamos, ó Deus bendito, ser tocados pelo Senhor, porque não poderemos, ó Deus, nem aplicar e nem praticar a Tua palavra, se o Teu Espírito não nos levar a isso. Portanto, Te suplicamos, tem misericórdia de nós, seja propício a nós nessa noite, para a
tua glória oramos, em nome de Cristo. Amém. Aleluia. Tem uma frase que nos chama muita atenção na Bíblia Sagrada, lá no livro dos Juízes, quando nós nos propomos a ler no livro dos Juízes, uma frase que é dita e que nos chama bastante atenção. É uma frase que diz assim: naqueles dias não havia reino em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Isso aconteceu porque depois da morte de Moisés, Josué assume a liderança do povo. Josué introduz o povo na terra prometida. Josué ajuda o povo a tomar posse de toda aquela terra. Mas Josué envelhece. E Josué não prepara um sucessor, assim como Moisés tinha preparado o próprio Josué para liderar o povo. E o povo fica sem liderança. O povo se afasta do Senhor. Diz a palavra de Deus que 2 gerações após a morte de Josué, as pessoas não se lembravam mais quem era Deus, não se lembravam mais das maravilhas que Deus tinha feito no deserto, do livramento e da conquista da terra. Havia uma completa crise de liderança na nação de Israel. O povo estava completamente à deriva. O texto diz que cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Então a gente vai vendo no livro dos Juízes que o povo começa a sofrer muito por causa do pecado, da apostasia e do afastamento de Deus. Eles se afastam do Senhor, Deus levanta inimigos para subjugá-los, para escravizá-los, eles se arrependem, eles clamam por a misericórdia de Deus, Deus tem misericórdia do povo, levanta um juiz, esse juiz liberta o povo das mãos dos inimigos, mas passa um tempo, eles ainda não têm rei, cada um faz o que parece bem aos seus olhos, se afastam do Senhor novamente, e o ciclo vai se repetindo várias vezes. Vários juízes se sucedem. Baraque, Jefté, Sansão, Débora, vários juízes vão se sucedendo. E é uma crise de liderança que a nação está sofrendo, até que Deus levanta Saul, depois de Saul vem Davi, aí o reino é dividido, vários reis se sucedem, não é? E a crise de liderança continua, porque os reis vão se intercalando. No reino do sul em Judá, reis bons e maus se levantam. No reino do norte, nenhum rei foi bom, todos foram maus reis, começando por Jeroboão, até que a Síria toma conta do reino do norte. A liderança não consegue se manter na presença de Deus, não consegue manter a nação na presença do Senhor. E por isso Israel acaba sendo dividido, depois da divisão acaba sendo invadido, tomado. Eles vão para o cativeiro, ficam 70 anos cativos, até que quando voltam do cativeiro ainda assim continuam sob a escravidão de outros povos, os medos, os persas, depois dos gregos e finalmente os romanos, né? Quando a diáspora de Israel e o povo todo é deportado de Jerusalém é destruída por Tito, e Israel só volta a ser um estado de novo em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. E esse texto que nós lemos, talvez você esteja pensando, mas o que tem a ver com tudo isso? Essa introdução que eu faço é para que nós pensemos um pouco sobre o quão importante é nós caminharmos todos dentro do mesmo propósito, dentro de uma mesma visão, dentro de um mesmo projeto que creemos que o Senhor estabeleceu para nós. Nós vivemos um tempo em que há uma crise grave de liderança. Nós observamos isso quando conversamos com pessoas, e muitas pessoas não declaram pertencer a uma comunidade de fé. Hoje é muito comum você ouvir as pessoas dizendo assim: eu vou na igreja tal, eu tenho ido lá na igreja do fulano, agora eu estou indo na outra igreja. Há uma crise de pertencimento. As pessoas não têm hoje um comprometimento com a comunidade de fé a qual elas pertencem, a qual elas foram chamadas para servir. É um momento que nós estamos vivendo em que parece que as igrejas tornaram-se apenas estabelecimentos religiosos, ambientes a serem frequentados, e não uma comunidade e um povo ao qual nós devemos pertencer. Quando a Bíblia trata da igreja, a igreja é chamada de edifício de Deus.
for tirado do nosso corpo, se for colocado para longe de nós, ele vai morrer, ele vai perecer, ele não se sustenta. É impossível sustentar-se sozinho. Um tijolo sozinho não é uma casa. Vários tijolos juntos formam uma casa, mas um tijolo sozinho não é uma casa. Não faz parte de uma casa. Ele só poderá fazer parte de um edifício, de uma construção, se estiver junto, se estiver ligado por argamassa, se estiver fazendo parte daquela construção. Você não pode dizer que é uma família sozinha. Uma pessoa sozinha ela não é uma família. Uma família, de acordo com aquilo que nós entendemos da palavra de Deus, é formada por um homem, uma mulher e sua prole. Não é? Isso é uma família. E essa família ela está totalmente ligada pelo sangue e pelos relacionamentos. Ninguém pode ser uma família sozinho. Então, esse texto hoje traz para nós uma reflexão muito importante sobre a questão da crise da liderança, da crise que nós estamos vivendo, que as pessoas não mais se juntam em torno de um projeto, em torno de uma visão, em torno de alguém que possa guiar e conduzir essas pessoas, servindo como líder dessas pessoas. O texto nosso começa com Paulo saindo de Éfeso, de Mileto, onde ele encontra-se com os presbíteros de Éfeso, e ele conversa com aqueles irmãos, conforme nós vimos semana passada, não é? Ele faz uma exposição de toda a maneira como ele tratou com aqueles irmãos, ele fala do passado, fala do presente, fala do futuro, dá o seu testemunho, não é? Nós estávamos aqui na quarta-feira conversando sobre a reflexão de domingo, a mensagem de domingo, e várias colocações, vários comentários enriqueceram muito aquele texto e aquela mensagem do domingo passado, através dos nossos comentários aqui na quarta-feira. Tem sido bênção estarmos juntos. Não é? Nessa quarta nós estaremos, mas depois retornaremos toda quarta-feira com nossos encontros aqui. Deus tem falado conosco. Um projeto que nós começamos, iniciamos, e Deus tem fortalecido a nossa comunhão, a nossa compreensão da palavra de Deus e a contribuição que cada um tem trazido. Mas Paulo ele parte dali e ele começa então a fazer o seu caminho para Jerusalém. Ele vai passando por vários lugares. Diz o texto que ele começa a abordar alguns lugares, ele para em Tiro, fica ali alguns dias conversando com os irmãos, depois para em Ptolemaida, também tem ali um encontro com os irmãos, antes de chegar a Jerusalém. E o Espírito Santo vai falando com o apóstolo Paulo, vai falando com as pessoas, vai falando com os irmãos, e nós queremos, dentro dessa história que nos é contada aqui por Lucas, o autor do nosso texto, entender como que é importante uma comunidade de fé estar sempre comprometida, uma comunidade estar sempre comprometida com aqueles que lideram a comunidade, para que no poder do Espírito Santo nós possamos fazer aquilo que Deus espera que nós façamos. Nós precisamos sempre estar juntos em prol de um projeto. Não porque é o melhor projeto, não porque é o projeto do pastor, não porque é o projeto da denominação, não porque é o projeto da igreja, mas porque nós precisamos caminhar para algum lugar. Porque para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E se nós não estivermos andando juntos, nós estaremos nos perdendo disso. E a gente vai ver como que esses irmãos, juntamente com Paulo, nesse projeto de chegar a Jerusalém, eles começam, eles vão sendo tratados e orientados pelo Espírito Santo, e Paulo vai passando por sua comitiva por todas aquelas cidades, só que no final nós vamos observar que eles chegam todos juntos a Jerusalém. O que chama a atenção a gente nesse texto é que mesmo sendo uma viagem arriscada, mesmo entendendo pelo Espírito Santo que o caminho não seria fácil, que o que esperava em Jerusalém não seria uma coisa boa, eles chegam todos juntos àquela cidade. Eles chegam todos juntos a Jerusalém. Paulo decide ir para Jerusalém. Ele estava levando uma oferta para aqueles irmãos, estava querendo chegar para o dia de Pentecostes, mas ele chega em Tiro, e o Espírito Santo fala com os irmãos, assim, olha, não é coisa boa estar esperando Paulo em Jerusalém, não. E os irmãos, Paulo, não vai para Jerusalém. Se você for para lá, as coisas não vão ser fáceis, é complicado, a gente está entendendo que não vai ser bom para você chegar naquela cidade. Mas o apóstolo Paulo mostra firme propósito de ir. Esse texto faz um paralelo
não é, com os textos que nós lemos do Senhor Jesus quando saiu para a cruz. É um texto do Evangelho que diz que Jesus mostrou no seu semblante a decisão e o propósito firme de ir para Jerusalém. Os discípulos sabiam que Jesus estava indo para Jerusalém para ser entregue nas mãos dos pecadores, para sofrer e ser crucificado. E mesmo assim ele vai, os discípulos acompanham Jesus até lá. Inclusive tem uma passagem que os discípulos dizem: mestre, ainda há pouco os religiosos queriam matar o Senhor, o Senhor vai voltar para lá. E Jesus disse assim: não importa que eu vá, porque lá em Jerusalém é que eu vou cumprir o propósito para o qual eu vim. E aí o Tomé diz assim: então vamos para Jerusalém para morrer com ele, né? Então já que é assim, então vamos para Jerusalém, vamos morrer todo mundo lá e pronto. Veio ao contragosto, mas todos seguem Jesus. Assim nessa caravana acontece o mesmo, o Espírito Santo vai alertando. Depois da cidade lá de Ptolemaida, Paulo passa mais um dia com os irmãos, e os irmãos também alertam o apóstolo Paulo. E quando Paulo chega em Cesareia, na casa de Filipe, Filipe era um dos 7 diáconos que foi instituído lá no início do livro de Atos. O Filipe que pregou em Samaria, que começou a levar o evangelho à cidade de Samaria. O Filipe que pregou para o eunuco, que foi arrebatado. O Filipe que viu Estevão ser apedrejado, agora está recebendo o apóstolo Paulo na sua casa, e foi justamente aquele aos pés de quem foram deixadas as roupas daquele que apedrejaram Estevão, aquele que consentiu na morte de Estevão, agora está na casa de Filipe. Diz o texto que Filipe hospeda o apóstolo Paulo, hospeda toda a sua comitiva, Filipe agora era o líder da igreja da cidade de Cesareia Marítima, que era a capital política da província da Judéia, e Paulo chega ali com aqueles irmãos, e de repente chega um outro profeta, o Ágabo, profeta que também já tinha sido citado no livro de Atos, quando prediz que teria uma grande fome sobre toda a Judéia, e o Ágabo então começa a entregar uma palavra para aqueles irmãos. Ele pega o cinto do Paulo, amarra os pés e as mãos, e fala assim: olha, isso aqui é para acontecer com o dono desse cinto lá em Jerusalém. E os irmãos começam a chorar, falam: Paulo, não vai falar não faz isso não passe por isso não, evita esse problema. Mas o apóstolo Paulo já tinha a decisão tomada, ele falou assim: não, para com isso, não fique falando isso não. Os irmãos estão chorando, os irmãos estão tristes, estão preocupados. E o Paulo falou assim: não façam isso, não chorem, vocês estão partindo do meu coração. Paulo diz: eu não vou desistir do propósito. A oferta já tinha sido recolhida, já tinha passado por várias cidades, por várias igrejas, a oferta estava recolhida. Ele prometeu levar para Jerusalém. E talvez alguém poderia pensar: deixa que alguma outra pessoa leve, deixa que outra pessoa entregue. Mas ele tinha decidido no propósito do coração. E então aqueles irmãos decidem acompanhar o apóstolo Paulo, mais alguns de Cesareia, e eles chegam juntos a Jerusalém e se hospedam na casa do tal Mnason, que era um discípulo já idoso e que recebe toda aquela comitiva. Eu olhei para esse texto aqui e lembrando sempre que nós queremos, em todos esses textos, tirar algumas lições práticas para a nossa vida. Nós não estamos estudando esse livro apenas para conhecer a história da igreja, o que é muito importante. Saber como a história se desenvolveu, como a igreja se desenvolveu, como a história se desenrolou, como as coisas aconteceram, tudo isso é importante. Mas o que muda a nossa vida são as aplicações que nós podemos trazer como lições para o nosso dia a dia. Nós podemos colocar em prática na nossa vida, já saindo daqui desse ponto hoje, e que vão nos ajudar a servir melhor o Senhor e testemunhar melhor o Evangelho de Cristo. Então, as lições que para mim são possíveis nesse texto, para que nós possamos crescer e nos fortalecermos como uma comunidade de fé, uma comunidade que tem uma liderança coerente, para que nós possamos ser uma comunidade que seja liderada num propósito que tenha a ver com o propósito de Deus na nossa vida. Nós temos algumas lições que nós podemos aplicar desse texto à nossa maneira de viver. E a primeira lição que eu aprendo lendo esse texto é que aqueles irmãos, eles eram uma comunidade de fé, uma comunidade produtiva, uma comunidade coesa, uma comunidade unida, porque em primeiro lugar eles estavam conectados ao Espírito Santo e eles ouviam a sua voz. Em todas as fases do texto que nós vamos vendo, nós vamos percebendo sempre aqueles irmãos ouvindo a voz do Espírito Santo. Irmãos, como tem sido
nosso relacionamento com o Espírito Santo? Como temos ouvido a voz do Espírito Santo? Que conexão nós temos tido com o Espírito Santo? Nós estamos vivendo a era da conectividade. Nós estamos conectados ao mundo todo em tempo real. Você conversa com pessoas em qualquer lugar do mundo, a qualquer instante, em tempo real e com imagens. Não é? Estamos conectados a vários aplicativos ao mesmo tempo. Redes sociais as mais variadas. É Facebook, é Instagram, é Twitter, que agora não é mais Twitter, agora chama X. Né? É o X agora. E tem mais que na rede social, eu nem sei quantas redes sociais mais tem. E tanta coisa que tem, tanta conectividade. É o Telegram, é isso, é aquilo, é o outro, é e-mail, é o WhatsApp. E a gente está todo o tempo conectado. Mas a pergunta para mim e para você nessa noite é o quanto estamos conectados ao Espírito Santo? O quanto temos ouvido a voz do Espírito? O quanto essa igreja, essa comunidade tem se relacionado com o Espírito Santo de forma pessoal, individual e coletiva? Ao passar por ti, os irmãos ouvem a voz do Espírito Santo. Ao passar por Ptolemaida, eles ouvem a voz do Espírito Santo. Em Cesareia, o Espírito Santo fala claramente através de Ágabo. E na nossa vida, no nosso dia a dia, como tem sido a nossa conexão com o Espírito Santo? Nós falamos do Espírito Santo, nós oramos e citamos o Espírito Santo, mas o quanto tem sido real esse nosso relacionamento com o Espírito? Não é impossível uma igreja ser uma igreja de verdade sem a função e sem o poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito não existe igreja. Sem o poder do Espírito não existe comunidade. Sem o poder do Espírito não existe liderança. Sem o poder do Espírito não existe cristianismo. Sem o poder do Espírito Santo, a fé cristã é só uma religião. A diferença do cristianismo, da fé cristã para as religiões, é que nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Mas é muito triste quando nós deixamos de ouvir a voz do Espírito. É muito triste quando nós ignoramos a voz do Espírito. Porque isso nos leva à ruína, nos leva ao fracasso espiritual. Pode levar uma comunidade de fé a se tornar apenas um estabelecimento religioso, um ambiente frio, um ambiente sem vigor, sem vida. Quando nós lemos as cartas que Jesus enviou às igrejas do Apocalipse, uma advertência foi dada a todas elas, a mesma advertência: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a pergunta para nós: nós temos ouvido o que o Espírito tem dito para nós? Porque se nós não ouvimos a voz do Espírito Santo, se nós não estamos conectados ao Espírito Santo, não é porque o Espírito deixou de falar. O Senhor Jesus disse assim: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Os séculos já foram consumados? O tempo já deixou de existir? Se ainda existe o tempo, é porque o Senhor ainda está conosco. E o Senhor Jesus se faz presente no meio da sua igreja através da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus conosco. Uma igreja que caminha bem, uma comunidade que caminha bem, uma comunidade de fé que caminha bem, que tem sintonia com a sua liderança e anda em direção ao propósito, é uma comunidade que está conectada ao Espírito Santo e ouve a sua voz. E esse é o desafio para mim e para você: ouvirmos a voz do Espírito Santo. Se você não tem ouvido a voz do Espírito Santo, ore ao Deus para essa pergunta. Diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu preciso ouvir a tua voz. E a gente ouve a voz do Espírito em todos os lugares, em todos os momentos, das mais variadas formas. Mas às vezes o nosso coração está tão endurecido, a nossa mente está tão distraída, os nossos ouvidos estão tão tapados que nós simplesmente não conseguimos perceber. Mas que hoje seja o dia que eu e você possamos novamente nos conectar ao Espírito Santo e ouvirmos a sua voz. E aqueles que estão conectados e ouvindo a voz do Espírito, que sejam fortalecidos para que essa comunhão seja ainda mais intensa. Amém? Segunda lição que eu aprendo com esse texto é que aqueles irmãos, eles tinham uma liderança e um compromisso forte, porque o Espírito Santo estava presente, e era também uma comunidade que se preocupava com a segurança e com o bem-estar do seu líder. Interessava a eles a segurança do apóstolo Paulo. Uma comunidade que tinha uma liderança, que estava caminhando sobre o propósito
propósito, sobre a visão de um líder e se preocupavam com a liderança dele. Os irmãos ali de Tiro falavam: Paulo, cuidado. Os irmãos de Ptolemaida diziam: Paulo, cuidado. Os irmãos de Cesareia diziam: Paulo, tome cuidado. Eles estavam interessados na segurança do líder. Hoje nós vivemos tempo em que parece que as comunidades tratam os seus líderes como se fossem descartáveis. Eu já presenciei alguns casos em que líderes caem. E quando a gente ouve falar que um líder caiu, que um pastor caiu, que um obreiro caiu, é muito comum a gente ouvir as críticas. Mas a pergunta que eu sempre faço é o seguinte: ninguém cai de um dia para o outro. Uma queda não acontece de repente. Quando uma pessoa está indo para o abismo, ela dá sinais. E aonde estava a comunidade que não viu? Aonde estava a comunidade que não percebeu? Numa casa, se o pai não anda bem, a família precisa estar percebida. Se numa família os pais não estão bem, os filhos precisam perceber. Se os filhos não estão bem, os pais precisam perceber. Nós não podemos achar que quando o mal acontece, quando a tragédia se instala, aconteceu isso, mas eu não pensei que isso ia acontecer. Os sinais aparecem. Numa comunidade de fé, quando os líderes, quando os obreiros não estão bem, eles dão sinais. E é importante que a comunidade esteja atenta. É importante que a comunidade esteja preocupada, esteja pensando na segurança do líder. Certa vez chegaram para Charles Haddon Spurgeon e disseram a ele qual era o segredo do ministério tão abrangente como ele exercia. Ele disse assim: o meu ministério é abrangente, porque todas as segundas-feiras as pessoas se reúnem nessa igreja para orar por mim. E eu só faço o que eu faço, eu só sou quem eu sou, por causa da oração da igreja. A igreja precisa de liderança forte, a igreja precisa estar preocupada com a segurança da liderança. O pastor não faz nada sozinho, o pastor não é uma pessoa diferente das outras. O líder, ele não tem nada de especial em si mesmo, simplesmente está servindo a comunidade como um dom que Deus deu para liderar. E é preciso que a igreja esteja coesa, esteja pensando na segurança do seu líder. Pastor, por que você está falando isso? Porque você está preocupado com a gente não tem que cuidar direito de você. O que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Mas é uma lição que nós aprendemos nesse texto aqui. É importante para a comunidade olhar para os seus líderes e se preocupar com a segurança deles. Se preocupar com o bem-estar, se preocupar com a saúde. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos pastores estão doentes. O número de suicídios de pastores é muito grande hoje. Mas as comunidades não estão muito preocupadas com isso. Estão preocupados apenas com aquilo que o líder pode oferecer quando ele pode. E a hora que não puder mais, ele simplesmente é substituído e começa-se tudo de novo. Começa-se o processo de dessecação de novo dessa nova liderança até que ela se esgote novamente. Aqueles irmãos, eles se preocupavam com a segurança do apóstolo. Eles viam a decisão do apóstolo Paulo de ir para Jerusalém, mas estavam preocupados com a segurança dele. É importante que nós possamos andar juntos. É importante que nós saibamos as necessidades uns dos outros e cuidemos uns dos outros. Aquela comunidade era uma comunidade que cuidava uns dos outros. Terceira lição que nós aprendemos nesse texto, que traz para nós uma aplicação prática para a nossa vida, é que aquela comunidade tinha um líder disposto a cumprir a missão a qualquer custo. Quando o apóstolo Paulo chega a Cesareia e recebe a profecia do Ágabo, os irmãos começam todos a chorar, todos a ficar preocupados. Ele diz assim: olha, eu não estou preocupado com a minha segurança, eu estou preocupado em fazer aquilo que eu tenho que fazer. É importante que nós possamos ter em mente que a missão precisa ser cumprida, custe o que custar. Nós estamos agora nesse propósito de ganhar esse bairro para Jesus. Nós sabemos que isso vai dar muito trabalho. Nós sabemos que nós não podemos parar enquanto o trabalho não estiver feito, não estiver terminado. E quando esse trabalho estiver terminado, tenho certeza que o Senhor nos dará outro, e outro, e mais um, até que Ele venha nos buscar. Aí sim a nossa missão será acabada, será terminada. Irmãos, nós temos vivido um tempo em que muitos líderes não querem fazer a obra do Senhor. Muitos líderes querem se servir do rebanho, se servir da igreja, querem desfrutar daquilo que a igreja, que a comunidade oferece, mas não querem liderar. Muitos assumem compromissos, mas
Custa e custa muito, custa caro, e nós precisamos estar dispostos a ir até as últimas consequências. Quando Paulo está lá em Mileto conversando com os discípulos de Éfeso, com os bispos da cidade de Éfeso, ele diz: em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, a menos que eu complete a minha carreira e o ministério para o qual Deus me escolheu. Se eu e você estamos exercendo algum ministério, se eu e você temos algum dom, algum talento que Deus nos concedeu, é importante que nós saibamos que temos uma responsabilidade para com o Senhor. E nós não podemos fazer menos do que tudo que estiver ao nosso alcance. E a última lição que esse grupo aqui em peregrinação nos ensina é que eles seguiam o seu líder mesmo sob perigo. Então, 4 lições importantes: estavam conectados ao Espírito Santo, que ouviam a sua voz, se preocupavam com a segurança do líder, tinham um líder disposto a cumprir a missão a qualquer custo e seguiam o seu líder mesmo sob perigo. Eles agora tinham a certeza de um grande perigo que esperava toda aquela comitiva ao chegar em Jerusalém. Mas ele não diz assim: Paulo, quando você quer ir, você vai sozinho, você se vira. A gente está te avisando. Você não está querendo ouvir a gente. Então daqui para frente, você está por sua conta e risco, vai. Mas como eles ouviram a voz do Espírito Santo, como eles estavam preocupados com a segurança daquele irmão que estava liderando aquela comitiva, como eles sabiam que aquele homem tinha aceitado o desafio de seguir a Cristo e cumprir o ministério até as últimas consequências, eles disseram assim: nós estamos com você, nós vamos juntos. Se perigo estiver nos esperando, nós vamos enfrentar o que estiver nos enfrentando. Nós vamos pagar o preço de andar juntos. Tem um canto que nós cantamos, seja aqui ou lá onde for, estaremos sempre juntos pelo elo do amor. É preciso, irmão, que nós decidamos andar juntos. A vida cristã, ela traz desafios, ela traz problemas, ela traz lutas, ela traz dificuldades. Mas se nós estivermos pensando somente em nós mesmos, no nosso bem-estar, nos nossos próprios interesses, nós não conseguiremos chegar a lugar algum. A comunidade não vai florescer, não vai frutificar, não vai glorificar a Deus. Vai chegar um tempo que simplesmente a comunidade deixará de existir, se nós não estivermos comprometidos uns com os outros e com o Senhor. Esse texto traz mensagens importantes, lições importantes para nós, que nós só conseguiremos colocar em prática se o Espírito Santo estiver tomando conta do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo, das nossas intenções, da nossa energia estiverem todas programadas no mesmo objetivo. Nós queremos ser uma comunidade que leva o Evangelho a esse bairro onde nós estamos plantados. O Senhor Jesus plantou essa igreja aqui há mais de 30 anos atrás. Ele permitiu que esse terreno fosse comprado, que esse templo fosse construído, e muitos irmãos permanecessem aqui desde o início, e que outros fossem chegando, porque Ele quer que esse bairro seja alcançado por essa igreja. É uma missão para mim, é uma missão para você, é uma missão para todos nós. Mas nós só conseguiremos fazer isso se todos nós estivermos conectados ao Espírito Santo, se todos nós nos comprometermos com uma visão, com um projeto, com um propósito, e se todos nós nos esforçarmos e trabalharmos juntos para que isso aconteça. Porque senão nós vamos nos perder do propósito. Senão a gente vai viver uma vida cristã que não faz sentido. Se nós não soubermos qual é o nosso plano para uma semana, para um mês, nos próximos anos, nós vamos ficar exatamente no mesmo lugar que nós estamos. Mas eu tenho certeza que se nós começarmos a caminhar, nós veremos milagres extraordinários de Deus. Nós seremos testemunhas de ver o Senhor agindo através da nossa vida e convertendo almas, salvando pessoas, restaurando famílias, resgatando jovens, adolescentes. Nós vimos a irmã Lídia falar do atentado que quase o professor Luciano sofreu aqui no nosso bairro. Nós precisamos resgatar esses jovens que estão perdidos. Nós precisamos resgatar essas famílias que estão sofrendo. Nós cremos que estamos aqui por um propósito. Eu creio que o Senhor me trouxe aqui por um propósito. Eu tenho orado nos últimos quase 6 anos, para completar agora no próximo dia 1º, 6 anos que nós estamos aqui, para entender qual é o propósito que Deus tem para nós nesse lugar. E eu tenho entendido do Senhor que o nosso propósito é ganhar esse bairro para Jesus.
Então nós temos um projeto aí da Festa das Crianças para acontecer, temos um projeto de iniciarmos a evangelização nos bairros, casa de paz, pequenos grupos, aquilo que o Senhor for permitido a gente fazer, ação social que a irmã já está organizando, nós precisamos disso, mas isso só vai acontecer se todos nós abraçarmos esse projeto que Deus colocou no nosso coração. É o melhor projeto do mundo, é o projeto que vai mudar o mundo, é o projeto que vai ser a grande sacada. Não é isso. Mas é algo que nós podemos fazer dentro da nossa capacidade que o Senhor nos deu. Talvez a nossa capacidade não seja hoje alcançar o Preto inteiro, ou a região inteira, mas nós podemos alcançar o nosso bairro. Porque nessas 200 casas, que é o perímetro que nós delimitamos, nós somos a única igreja. Não tem nenhuma outra, a única comunidade cristã. Nessas 250 casas que estão à nossa volta somos nós. E nós precisamos cumprir esse papel. E nós precisamos, irmãos, vencer essa crise de liderança. Essa crise de que cada um cuida de si próprio. Essa prática que vem de lá no Velho Testamento, parece que ainda hoje é assim. Não há reino em Israel. Cada um faz o que parece bem aos seus próprios olhos. Cada um tem a sua própria vida, o seu próprio projeto, os seus próprios interesses. É claro que pessoalmente, é claro que emocionalmente, o seu relacionamento com Deus, cada um tem o seu objetivo, cada um tem o seu propósito. Mas se nós fazemos parte dessa comunidade de fé, todos nós precisamos estar incluídos na mesma missão, todos nós precisamos estar motivados, e todos nós precisamos estar abraçados para juntos cumprirmos o projeto do Senhor para nós. Paulo chegou a Jerusalém, e Jerusalém ele foi realmente preso. De Jerusalém ele vai preso para Cesareia, de Cesareia ele vai para Roma. Mas os irmãos estavam juntos com ele. Em todos os momentos, ele jamais ficou desamparado. E o nome do Senhor foi glorificado. E hoje nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos por causa dessas pessoas. E quantos receberão a palavra de Deus nos próximos anos por causa da nossa vida? Aonde o Evangelho vai chegar? Se depender de nós. Então Paulo, sob o poder do Espírito Santo, dedicou sua vida a servir pessoas. Evangelizou, discipulou, socorreu nas necessidades. E aquelas pessoas que ele liderou sob a orientação do mesmo Espírito, seguiram e serviram o apóstolo, apesar dos ricos, para que a missão fosse concluída, não para a glória do apóstolo, não para fazer a vontade dele, mas para a glória de Deus. Porque todos estamos aqui para a glória de Deus. Os desafios para nós nessa noite é pensarmos um pouco sobre que tipo de relacionamento eu tenho tido com Deus através do Espírito Santo. Aqueles que ainda não entregaram a vida a Cristo, eu queria dizer para você que o Senhor Jesus prometeu voltar. E quando Ele voltar, não haverá mais chance de arrependimento, mas hoje Ele dá. Se você está longe do Senhor, não entregou sua vida a Cristo ainda, você que nos acompanha à distância, ou aonde essa mensagem puder chegar algum dia, eu digo a você que você precisa arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Jesus como o único suficiente Salvador, passar pelas águas do batismo, fazer uma aliança, um compromisso com Deus e se comprometer com Ele para que você tenha vida eterna. Se isso acontecer, você será habitado pelo Espírito Santo e terá um relacionamento pessoal com Deus, pessoal com Jesus Cristo, pessoal com o Espírito Santo, e terá sentido de vida e a esperança da vida eterna. E você que entregou sua vida a Jesus, que tipo de relacionamento tem tido com Deus? Como tem sido a sua vida devocional, o seu relacionamento com o Senhor, a sua conexão com o Espírito Santo? Hoje em dia, quando a conexão do nosso celular com a internet cai, a gente entra em desespero. Quando o Wi-Fi da nossa casa deixa de funcionar, parece que tudo acabou. Mas enquanto a gente não ouve mais a voz do Espírito Santo, será que temos a mesma preocupação ou nem percebemos mais? Talvez a voz do Espírito foi ficando tão fraca que a gente nem percebe mais que não ouve. Mas que esse seja o dia em que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, nos desperte a buscarmos ouvir mais a voz do Espírito. Amém? Segundo desafio para a gente
que grau de comprometimento com a missão no reino de Deus eu e você temos tido. Como tem sido o nosso comprometimento com a nossa missão no reino de Deus? Como tem sido o nosso propósito em servir a Deus na comunidade onde Ele nos plantou? No propósito que Ele definiu, que Ele determinou para a nossa comunidade, para essa comunidade aqui. Porque para a gente não importa o que as outras igrejas estão fazendo, os movimentos que os outros estão praticando, o que os outros estão fazendo, o que importa para nós é o chamado de Deus para a nossa vida. É o projeto do Senhor para a nossa comunidade, é a visão que o Senhor deu para nós. E nós precisamos estar comprometidos com isso. Que grau de comprometimento eu e você temos tido com a missão que o Senhor tem para nós, para que o seu reino avance? E a última pergunta para a gente nessa noite: quanto eu e você temos nos comprometido com as pessoas que nos lideram? No grupo que você lidera, como tem sido o comprometimento com os seus liderados? O quanto você tem se dedicado a eles? Como tem sido a comunicação? No grupo que você faz parte, como tem sido o seu comprometimento com as pessoas que lideram você? Um pastor da igreja, um líder das irmãs, um líder dos homens, dos jovens, das crianças, dos adolescentes. Como nós estamos comprometidos uns com os outros? A denominação que nós pertencemos. Porque o nosso grau de comprometimento vai determinar o quanto nós vamos crescer espiritual e ministerialmente, e o quanto nós vamos produzir no reino de Deus. Então, é importante estarmos conectados ao Espírito Santo. Eu acho que se nós tivermos que definir tudo que falamos aqui hoje numa única frase, é que aqueles irmãos estavam conectados ao Espírito de Deus. Nós precisamos ouvir mais a voz do Espírito. Voltando lá no Apocalipse, naquela advertência, quem tem ouvidos ouve o que o Espírito diz às igrejas, não foi levado a sério. Das 7 igrejas da Ásia Menor, nenhuma delas existe mais hoje. Todas estão extintas. Todas elas não deram ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas. Cidade de Éfeso, onde Deus fez milagres extraordinários através do apóstolo Paulo. Só existe ruínas hoje. Não tem mais nada lá, nem a cidade, muito menos a igreja. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé para orar? Feche seus olhos. Fale com o Senhor por um instante. Converse com Deus a respeito do teu relacionamento com o Senhor através do Espírito. Talvez hoje seja o dia de você melhorar a sua conexão com o Espírito Santo. Ouvir a voz. Ouça a voz do Espírito nessa noite. A palavra diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Eu não peço a você que ouça a minha palavra nessa noite, mas ouça a voz do Espírito. Peço a você que não tenha essa palavra de hoje como opinião de alguém, de um homem, de um pastor, mas tenha essa palavra de hoje como um incentivo para você ouvir mais a voz do Espírito Santo. Você que tem ouvido a voz do Espírito, ore dizendo: Senhor, eu quero ouvir mais. Quero ter ouvidos mais sensíveis. Eu quero estar mais cheio da presença de Deus. Você que não tem ouvido a voz do Espírito Santo, que Senhor me perdoe. Tem misericórdia. Eu preciso ouvir a voz do Espírito.
Senhor. Misericórdia, Senhor. Senhor, tu plantaste essa igreja aqui há mais de 30 anos atrás. Sabemos, ó Deus, que muitas foram as circunstâncias que fizeram com que essa igreja fosse plantada aqui. Mas para nós o mais importante é que o Senhor permitiu essa igreja ser plantada nesse lugar. O Senhor trouxe aqueles irmãos, aquelas irmãs, para começarem aquele trabalho aqui, Senhor, esse trabalho aqui. E 30 anos depois, o Senhor, nós estamos aqui, Pai. Estamos aqui, Senhor, por causa do projeto do Senhor. Porque sabemos que cada passo que foi dado por essa igreja trouxe ela exatamente onde ela está hoje. Sejam eles, ó Deus, acertados ou não, o Senhor usou cada circunstância para nos trazer onde nós estamos. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem falado no nosso coração sobre esse bairro onde nós estamos, ó Deus. Os nossos vizinhos, quantas famílias que residem aqui não congregam aqui nesse lugar. Sabemos que há pessoas que não congregam aqui porque congregam em outras igrejas, e amém, que eles continuem sendo bênçãos onde eles estão. Mas tem muitas pessoas que não estão aqui porque estão perdidas, ó Deus. Perdidas no vício, na criminalidade, na imoralidade, na religiosidade. Não conhecem o Senhor. O Senhor nos tem dado o privilégio, ó Deus, de conhecer a Tua palavra, de conhecer a cada dia mais. O Senhor tem nos dado a oportunidade de ouvir a Tua voz, de ouvir o Teu Espírito. Senhor, e muitas vezes, ó Deus, nós não ouvimos a voz do Teu Espírito. E por isso, Senhor, não reconhecemos o nosso lugar no corpo, o nosso lugar nessa comunidade. Por isso, às vezes, não reconhecemos o lugar dos nossos irmãos nessa comunidade, Pai. Ah, Senhor, nós precisamos de um agir sobrenatural do Senhor sobre nós essa noite. E nos dias que se seguirão, ó Deus. Para estarmos mais comprometidos, para estarmos, ó Senhor, mais envolvidos na missão, para ouvirmos a voz do Teu Espírito nos guiando, para capacitar, Deus amado, aqueles que lideram, aqueles que vão, Senhor bendito, conduzir-nos no processo, Deus amado, de irmos em direção ao propósito do Senhor para este bairro, para alcançar as pessoas que o Senhor quer salvar nesse lugar, Deus. Quebra, Senhor, todo o secularismo, todo o relativismo, todo o individualismo. Nós estamos vivendo, Senhor, um tempo que é chamado de sociedade líquida, a geração líquida que é volúvel, que muda toda hora, que tem os mais variados interesses e só quer se aproveitar de tudo aquilo que está à volta, mas não é assim como aqueles que servem ao Senhor. Nós não fomos chamados para viver, Senhor, uma verdade relativa, uma espiritualidade relativa, um cristianismo relativo. Fomos chamados a Deus para te servirmos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Senhor, aqueles que porventura estão nos ouvindo agora, querem entregar a sua vida ao Senhor, entenderam, ó Deus, que precisam se arrepender dos seus pecados, entregar a vida a Ti, e serão alcançados aonde estiverem, Pai. E aqueles que já entregaram a vida a Ti, Senhor, que querem ouvir melhor a voz do Teu Espírito Santo, estar melhor conectado a Ti, Senhor. Visita agora, Pai amado. Renova essa conexão, ó Deus. Pai Santo, nós ouvimos a Tua palavra que diz que no dia de Pentecostes todos foram cheios do Espírito Santo. Na casa de Cornélio todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Em Éfeso, o Senhor, todos foram cheios do Espírito Santo. Nós aqui queremos ser todos cheios do Teu Espírito. Queremos ser guiados pelo Teu Espírito. Queremos ouvir a Tua voz. Ajuda-nos nisso, Senhor. Ajuda-nos nisso, Deus. Fortalece as nossas mãos, nossos pés, nossa mente,
para que possamos cumprir esse projeto, Senhor, que cremos que nasceu no teu coração. Que possamos caminhar a ponte de Deus. Estarmos preocupados uns com os outros. Estarmos comprometidos com a missão, custe o que custar. E que possamos caminhar juntos, apesar do risco, apesar do preço a ser pago. Para que em tudo isso, Senhor, o teu nome seja glorificado. A ti seja dada toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor, por nos receber aqui mais essa noite. Obrigado, Deus, por nos permitir cultuar o Senhor mais esta vez. Leva-nos debaixo da tua graça. Leva-nos debaixo, Senhor, do teu amor. Em nome de Jesus e para a tua glória. Aleluia. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês e com toda a igreja do Senhor Jesus, aonde quer que eles estejam. É aqueles que vão morar no céu. Digam amém.